melhor frequência. FM 103,9, Rádio Facom. ¿Lo pergunta? Rádio Facom, agora são 3 horas e 31 minutos. E você está ouvindo La Pergunta, que é o seu programa de entrevistas. Hoje faz parte de uma série especial a entrevista. Os entrevistados eles fazem parte do Diretório Central das e dos Estudantes. É a nossa recepção ao calouro. Quem está aqui com a gente é o Arthur Avelar, coordenador geral do DCE, e a Laura Matos, coordenadora de gestão. Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Ei, Carla, boa tarde. Pessoal, boa tarde. A gente quer saber bastante coisa aqui, porque muita gente tem dúvidas com relação à questão do aluno dentro da UFJF. O que é o Diretório Central das e dos Estudantes e o que ele realmente faz pelos alunos? Bem, o DCE, o Diretório Central das e dos Estudantes, ele é o órgão de representação oficial e institucional de todos os alunos da universidade a nível da reitoria. Tá, muito bonito, mas o que é isso, A gente, então, faz todo tipo de contato e leva as demandas, faz tipo de mediação entre as demandas dos alunos e a administração superior. Então, problemas que eles estão a nível da universidade, na sua grande maioria das vezes, e a interlocução do corpo discente é via DCE, Então, na prática, a gente acaba lidando com questões mais políticas, obviamente, porque o DCE é um órgão político. Então, além das questões práticas do dia a dia da universidade, transporte, bibliotecas, RU, que a gente também entende ser da alçada do DCE, existe também a questão política, de mobilização, de formação crítica, de formação cidadã, que é intrínseca do órgão político, que é intrínseca do DCE. Rádio Facom, 3 horas e 33 minutos, a gente está conversando com o Diretório Central das e dos Estudantes da UFJF. Para ouvir a gente, é 103,9 FM no seu rádio e pela internet, ufjf.br/rádio pela internet. Vocês atendem as questões dos alunos específicas? Eles podem procurar vocês para alguma queixa, para alguma demanda, alguma sugestão? Bom, inclusive eu acho que isso acaba sendo um dever de uma representação estudantil. A gente sim atende os alunos de várias formas, a gente atende via e-mail, a gente até o semestre passado tinha um atendimento presencial, também pelo Facebook e através dos membros. E a gente acredita que esse contato, independente da dúvida que o aluno ou a aluna tenha, ele é muito importante porque a gente não só direciona, como a gente também tenta dar um encaminhamento à reclamação, à dúvida e qualquer outro tipo de questionamento que os estudantes, as estudantes venham a ter. Só completando, a gente também não pode deixar de falar, nesse sentido, que os CEAs e DEAs também cumprem papel importante no recebimento dessas demandas, porque, como dito anteriormente, o DCE acaba representando a nível da reitoria, mas a nível das direções das unidades, coordenação de curso, por exemplo, existem estruturas que elas são menores, no sentido do raio de atuação delas, que são os centros de diretórios acadêmicos, que também recebem esse tipo de demanda. Então, o DCE não recebe, por exemplo, a demanda que está faltando a vaga específica em uma turma da engenharia, por exemplo. Ele acaba recebendo algum tipo de denúncia ou sugestão, crítica, enfim, que esteja relacionada ao nível geral da universidade. Quando coisas como esse exemplo que o Arthur deu acontecem, geralmente a gente encaminha. A gente dá a instrução mesmo, olha, isso não é da alçada do DCE, isso é a alçada do Centro dos Diretórios Acadêmicos. Então, por mais que a gente não tenha alçada de resolver, a gente consegue mandar ou então encaminhar o estudante para um local que vá resolver os problemas dele. E para quem entrou agora na UFJF e não sabe a história do DCE, vocês podiam contar para a gente um pouco da história de vocês? Bem, não só da história nossa, A gente, felizmente, conseguiu fazer parte da grande e longa história do movimento estudantil do país, que ele é muito ligado
a questões políticas e conquistas práticas na vida do estudante. É importante a gente ressaltar isso, porque parece de repente que o DCE é só aquele órgão do pessoal que gosta de política e acaba esquecendo das questões práticas, e não é. Então, no campo político, a gente tem que fazer sempre lembrar o papel importantíssimo que o DCE teve e tem ainda em lutas do movimento social pelo país, destacando aí, por exemplo, as ações do movimento estudantil na ditadura militar e depois dos períodos de redemocratização, justamente para ajudar a orientar e passar a opinião da juventude do que deve ser feito, considerando que a juventude, é meio clichê, mas a juventude acaba sendo mesmo o futuro do país, então tem essa importância. E para além disso, destacando conquistas que elas são históricas da mesma forma, como a implementação da lei de cotas, como o benefício à meia entrada, e também podendo falar na questão de cada vez mais da expansão da universidade e partindo de conceito, da concepção de que a universidade pública ela é um transformador social e que isso deva estar acessível para a maior parte, na verdade para a totalidade da população do país. E aí um pouco dentro da história do DCE na UFJF, a história bem recente inclusive, que no finalzinho de 2014 acabou que a gente não teve um DCE, ficamos mais ou menos um ano e meio, um pouco mais que um ano e meio, sem essa representação. E aí a gente teve a eleição ano passado, depois dessa vacância, que inclusive gerou a falta de ocupação dessa representação, que a gente considera que é muito importante. Então a gente só conseguiu a eleição no ano passado e aí nós fomos eleitos. Se tudo der certo, eu espero que isso não se repita, porque a gente acha que essa ocupação é extremamente importante para as alunas e para os alunos da universidade, visto os temas que são debatidos na representação que o DCE tem hoje. Então, a história recente do DCE teve um pouquinho essa vacância, mas a gente já espera não passar por isso de novo e já retomamos a instituição. Pensei que a Laura ia falar de um exemplo recente, que acho que é importante frisar também. Em 2014, um pouco antes, a gente teve uma crise grave na universidade em relação a pagamento de bolsas, e aí o DCE não estava presente, mas houve toda uma articulação do movimento estudantil que culminou na ocupação da reitoria, e naquele momento a ocupação significou de fato a possibilidade concreta da universidade perceber que existia um problema muito grande e que precisava ser contornado, porque muitos alunos estavam deixando a universidade para voltar para casa. Então também nesse campo da permanência estudantil, destacando a ocupação, teve outra depois, mas principalmente essa de 2014, se faz importante também quando fala um pouco da história do movimento estudantil. E como que está a questão física de vocês? Vocês perderam aquele prédio que fica na Floriano Peixoto, esquina com a Getúlio Vargas? Não, a gente não perdeu aquele prédio. Só para contextualizar um pouco, aquele prédio ele foi durante muito tempo a sede do DCE, e aí, agora não vou lembrar exatamente o ano, mas 2008, 2009 mais ou menos, ele foi fechado porque ele ia passar por uma reforma. E aí depois dessa reforma ele seria novamente entregue ao DCE, e aí nesse meio termo houve um acordo judicial que falava que aquele prédio era parte dele, 2/3 era do DCE, por causa de todo o uso histórico, por causa de toda a ocupação que foi feita naquele prédio durante a história do DCE, e 1/3 seria da universidade, seria para uso da universidade. Obviamente o prédio continuaria sendo da universidade. E aí, quando a gente assumiu, existia essa pendência em relação ao prédio, porque ele já estava, a reforma dele foi concluída em 2014, 2015, se eu não me engano, talvez um pouco antes, mas ele estava parado e a gente precisava tomar uma decisão do que seria feito. A gente em nenhum momento desconsiderou toda a importância que aquele prédio teve e tudo que ele significa para o movimento estudantil, mas a gente entendeu que a dinâmica da vida universitária ela mudou ao longo dos anos, e que ela hoje se desenvolve na sua maioria no próprio campus, na UFJF. Então, a gestão entendeu e levou isso à aprovação do Conselho de CAs e DAs, que a gente conseguisse fazer com que aquele prédio ele fosse, em um acordo com a reitoria, ele desse a possibilidade da gente conseguir conquistas para o campus da UFJF mesmo, mais efetivamente. E aí, nesse acordo que foi firmado entre o DCE
e a reitoria, a gente cedeu os 2/3 que a gente tinha judicialmente daquele prédio, isso já foi aprovado no Conselho Superior, inclusive, para a gente garantir que o centro de vivência da universidade de fato fosse um centro de vivência. Então, estava na época da renovação do contrato do restaurante que estava no centro de vivência, e essa renovação não foi feita justamente pensando na reforma daquele centro, entendendo que na universidade, na Federal de Juiz de Fora tão grande, não tinha esse espaço ainda para os alunos e para os alunos, e além disso, a gente fez com que fosse aprovado a reforma da sede do DCE, que é aqui no campus, e além disso, a expansão dessa sede. E aí, para terminar esse acordo que a gente entende que no final foi muito positivo pro DCE, houve desculpa, esqueci a terceira coisa que a gente tinha no acordo. Não, a expansão, a reforma, a vinda do centro de vivência. Tem mais algum termo no acordo, mas eu me esqueci. Toda essa... Não gosto de falar negociação, a gente gosta sempre de frisar que a gente não perdeu o prédio DCE, lembrei. A terceira coisa, e obviamente não menos importante, é que no mesmo prédio, desse que você comentou, vai ser instalada a sede do Museu do DCE, sobre a história do DCE. Então, a gente não, desconsiderando toda a importância histórica, conseguiu ainda que ela fosse eternizada no museu, que vai ficar para exposição permanente, para as pessoas da cidade, para a juventude principalmente conhecer. Rádio Facom, são 3 horas e 42 minutos. Quem está aqui com a gente hoje no La Pergunta, o seu programa de entrevistas, é Arthur Avelar, coordenador geral do DCE, e Laura Matos, coordenadora de gestão, na nossa recepção aos calouros da UFJF. A gestão de vocês está fechando o período e eu gostaria de saber que vocês fizessem um balanço do que foi feito até agora. Bom, a nossa gestão começou no finalzinho de julho, a gente foi eleito dia 7, se não me engano, e aí em 14 teve o Conselho de CAS que homologou a eleição. E bom, e aí foram diversas conquistas, eu vou tentar fazer uma linha cronológica aqui do levantamento que eu fiz. Primeiramente, uma das discussões que já haviam tendo era a questão da sede do DCE no centro, que o Arthur acabou de falar, também foi essa conquista que a gente teve, né, do centro de vivências. Uma que eu acho que é fundamental para a gente é a logo do DCE. A gente percebeu que as logos que o DCE tinha, elas vinham acompanhando as chapas, as gestões, e a gente tentou institucionalizar de forma que os alunos propusessem as logos, e aí eles elegeram a logo e tudo. Então acho que a logo não foi criada pela gente, a gente fez a votação. Então a logo eu acho que é uma conquista institucional muito importante. O andamento das obras de GV, acho que estava faltando um acompanhamento estudantil da situação das obras de lá, a questão do aluguel dos prédios, das unidades. Eu acho que esse acompanhamento constante lá foi também uma conquista nossa, apesar de pequenos avanços significativos, mas ainda pequenos, comparado ao que o campus de GV ainda tem para conquistar. A participação na recepção de calouros e as gincanas solidárias que acontecem tanto aqui quanto no campus de GV. Tem também as festas, o regimento das festas, que em 2014 a resolução foi revogada, e desde então a gente ficou sem as festas do DCE, que aconteciam na Praça Cívica. A gente conseguiu também fazer esse regimento, propor junto com os alunos, principalmente com os CAS, que são as representações nas unidades. O caso de assédio que aconteceu na faculdade de odontologia, com o professor da odontologia, né? A gente acha que foi uma conquista muito grande nossa também, por ter essa questão de problematizar e conseguir dar um encaminhamento para uma coisa que a gente sabe que acontece, a gente sabe que é difícil de resolver. Então, acho que essa conquista foi muito importante para a gente. O contato do DCE com os segmentos estudantis, com as atléticas, com as empresas júniores, com os PETs, GUETs, com as equipes de competição, com os movimentos sociais. Eu acho que essa aproximação ela acontecia de forma fraca, e a gente conseguiu trazer esse segmento para perto do DCE. Falou, olha, a gente pode ajudar vocês, vamos tentar conversar. Acho que essa conquista também foi importante. A moradia estudantil, ela não foi uma conquista só do DCE, ela foi uma conquista de todos os alunos da universidade, visto que ela já era uma demanda histórica, visto já que era desde 2012 a moradia, se não me engano, e junto com ela o regulamento, os conselhos e as comissões de treinamento.
A gente fez também alguns debates que a gente acha que é importante, como o debate com os candidatos e as candidatas à prefeitura, o Ciro Gomes, que veio aqui para discutir a Constituição Nacional com a gente, o debate com relação à PEC 55, né, a PEC 241, que é com relação ao teto de gastos da União. Tem também os horários do ônibus circular, que a gente conseguiu agora no final de junho. A gente ficou um tempo estudando os horários circular, fizemos as médias para disponibilizar esse horário para o tempo acadêmico. Tem também a Semana do Combate às Opressões, que a gente fez logo no início da gestão, em setembro do ano passado, que foi uma semana para discutir cada tipo de opressão e como combater ela e discutir em cima do assunto. A gente fez também a discussão sobre a situação das pessoas trans no Brasil e na universidade. A gente já tem alguns projetos aqui dentro, como o Libera Meu Xixi, que a gente acha que são projetos muito importantes e a gente acha que tem que ter mais essas discussões. O nome social no diploma da universidade também. A gente tinha já a carteirinha com o nome social, só que agora a gente conseguiu colocar também um diploma, junto, claro, com a reitoria. Isso também foi uma conquista conjunta. A gente também tem alguns programas de divulgação na internet que a gente acha que são muito importantes, como a agenda do DCE. Toda semana a gente posta as reuniões que a gente tem, os eventos que a gente participa, que a gente está fazendo, como também a divulgação dos conselhos. Então, tanto o Conselho Superior, quanto o CONGRAD, quanto o Conselho de Extensão, o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, a gente tenta sempre postar quais são as pautas para todo mundo saber o que está acontecendo. As reuniões com a SETA também, que é a Secretaria de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora, para a gente discutir um problema que é clássico da universidade, ele é histórico, que é o transporte público. E aí, dentro disso, a gente também fez algumas pesquisas com os alunos, que eram do transporte público, do circular, e agora que está em vigor é com relação aos processos de estágio. E os dois últimos é o que a gente também lançou recentemente, até quando o UFJF, para discutir a questão da assédio moral, que ela precisa ser discutida na universidade. E o organograma, que é as funções e os cargos, tanto de Juiz de Fora quanto de governador Valadares. Obviamente, ninguém é melhor do que a coordenadora de gestão de Juiz de Fora para falar sobre isso. De forma mais geral, assim, eu entendo que a gente tinha uma responsabilidade muito grande de fazer com que o DCE ele fosse recolocado no cotidiano da universidade, principalmente porque existia a vacância de quase 2 anos. E eu acho que é óbvio que todas as conquistas que a Laura citou, elas são de fato conquistas e são muito importantes. Só que, de forma geral, eu acho que isso consegue, tudo isso que ela falou, traduz-se em um sentimento de que existe um DCE. E isso sempre foi uma preocupação nossa, inclusive foi mote da campanha, que era e se o DCE realmente funcionasse. Obviamente a gente tem ressalvas e quando a gente pensa agora, fazendo uma nota, sempre fala, putz, podia ter sido melhor aqui, podia ter atuado dessa forma, podia ter feito aquilo, podia ter feito aquilo outro, mas de forma geral a gente entende que conseguiu dar um mínimo de solidez institucional para a instituição, tocando administrativamente a vida do DCE, colocando ele em exposição para os alunos e para os alunos da universidade saberem que ele existe e para que ele existe. E, além disso, com o máximo de franqueza com todos esses atores que participaram do processo, com muita transparência, além do que ela falou da agenda. A gente ainda sempre tem no nosso site atualizado as atas dos conselhos de CAS-DAS que a gente faz, os balancetes, os demonstrativos mensais de orçamento do DCE, os demonstrativos financeiros. Então, assim, a gente imagina que a gente tenha colocado para rodar uma instituição que tem várias possibilidades de atuação, nos conseguiu definir minimamente uma forma para isso acontecer. Não coincidentemente, a gente está terminando a gestão fazendo a aprovação do novo estatuto do DCE, que acho que é um pouco dessa maturidade institucional que foi adquirida com o tempo. Ela vai ser sintetizada no estatuto, a fim de que a próxima gestão consiga aproveitar o que a gente fez certo e consiga melhorar o que a gente fez de errado, e assim por diante. A gente não tem pensamento de que a próxima chapa ela deve ser pior que a gente. O interesse, obviamente, é contribuir para a universidade e para o bem-estar da comunidade acadêmica. Eu acho que o ouvinte, o calouro, ele não tem muita noção, quem chegou agora na UFJF e que veio para uma instituição pública, de que ela é construída com todos os integrantes, todas as formas de representação.
Então, a gente queria que vocês explicassem como que é a representação dos alunos no Conselho Superior da UFJF. O Conselho Superior, ele é o conselho, o órgão máximo de deliberação da universidade. A universidade é essa que é composta por professores, técnicos, alunos e também terceirizados, importante lembrar. Mas, no Conselho Superior, ele sintetiza essa estrutura e a gente tem representação não só nele, mas em todos os conselhos e comissões que são formadas dentro da universidade. Então, no Conselho Superior, pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Ministério da Educação, o conselho da universidade ou qualquer órgão colegiado, eles têm que funcionar no regime colegiado, ou seja, com a participação desses segmentos da comunidade acadêmica, em certa proporção. Então, os professores têm 70%, mínimo de 70% de representação nesses conselhos, no Conselho Superior também, e os outros 30% eles são divididos entre tais e ou alunos. Isso significa que o Conselho Superior poderia ser ocupado por 30% só de alunos, 30% só de tais, mas obviamente não é isso que acontece, porque a gente entende que os dois segmentos são importantes. Então, funciona com 70% de professores. Esses professores são diretores de unidade, membros da administração superior, 15% de técnicos e 15% de alunos. A representação dos técnicos e dos alunos é feita pelo Sinfijuf, Sindicato dos Técnicos, e pelo DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes. E os alunos que se interessarem por movimento estudantil, eles podem contribuir com a gestão atual? Existe esse espaço para ajudar vocês? Ou é preciso montar uma chapa e estar eleito para contribuir de alguma forma? Bom, no entendimento do DCE, o DCE ele é a universidade em tudo. Então, na verdade, todo aluno, querendo ou não, ele é um membro do Diretório Central dos Estudantes. Agora, dentro da gestão, que é quem vai estar executando ali os projetos, tudo que a gente faz, basicamente, na nossa concepção, é o pessoal que foi da chapa que foi eleito. Isso não impede o aluno de chegar e perguntar, de chegar e participar, até porque eu acho que não só a gestão, mas como o DCE inteiro, ele precisa, ele quase que implora essa participação do aluno, porque se não tiver, não adianta. A gente pode querer fazer N coisas se os alunos não apoiarem, se os alunos não questionarem, se eles não participarem no dia a dia, seja na unidade, no curso ou na própria administração superior, se eles não participarem, não adianta. Então, para executar os projetos, nós dividimos o pessoal da gestão, que é o pessoal que foi eleito. Mas isso também não... Aí entrar em contato com a gente, olha, queria ajudar, acho que eu gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo. A gente tem total abertura, eu acho que esse questionamento é necessário, buscar a gente é muito importante. Só da pessoa procurar a gente, eu acho que isso já é um diferencial para melhorar a universidade, para melhorar o movimento estudantil, para participar melhor das discussões que vem acontecendo. Sim, essa pergunta é importantíssima, porque é bom a gente sempre frisar que é o DCE da UFJF. Então, não é o DCE da gestão que foi eleita, no caso, a Marco Zero. Então, para além de questões de quem foi eleito, da gestão que está, existe um compromisso e uma responsabilidade institucional de estar à frente dessa instituição. Então, a gente sempre buscou fazer com que o contato fosse o mais fluido possível. Não, coincidentemente, a gente tinha um horário grande de atendimento, a gente ficava de segunda a sexta, de 9 até as 9 da noite, fazendo esse horário de atendimento presencial. Além disso, criamos vários canais de comunicação para facilitar o contato das alunas e dos alunos com o DCE, Facebook, e-mail, ouvidoria, e além disso, sempre se colocou à disposição para críticas, sugestões, dúvidas, e também para a execução dos projetos. A gente nunca teve muita dificuldade de aceitar com que pessoas, entre aspas, de fora, participassem do projeto. Claro que a gente entendia que a responsabilidade era nossa por ter sido eleito, mas quanto mais pessoas querendo somar, melhor. Isso nunca foi dificuldade e acredito que nunca será isso dificuldade no DCE, nunca foi, nem nas próximas gestões será. Muitos alunos falam que não adianta nada reclamar ou fazer alguma coisa, mas vocês tiveram uma atuação que foi fundamental na questão da moradia estudantil. Vocês podiam contar para a gente um pouco como é que foi todo o processo? É importante frisar que a questão da moradia estudantil, ela tem bastante tempo. Então, ela não é só uma questão desse ano, dos próprios movimentos. Foi uma demanda fortíssima das duas ocupações que aconteceram, tanto em 2015 quanto em 2016.
Com relação à moradia, vou primeiro falar da questão da reclamação. A reclamação ela é muito uma questão de o quão você está disposto a não só reclamar, mas é aquele negócio, pô, você reclamar por falar é muito complicado, mas tem duas questões que são muito importantes. A primeira é entender aonde você pode ir para que a sua reclamação ela tenha um encaminhamento correto. Então, às vezes, você reclamar no Facebook é muito complicado de você ter a sua reclamação desenvolvida. Então, por exemplo, o aluno que procura a gente, olha, está acontecendo esse problema comigo, a gente vai conseguir dar esse encaminhamento. Atualmente, hoje, o principal canal de comunicação que vai escutar as reclamações, tentar dar um encaminhamento, é a ouvidoria da UFJF. Que atualmente ela está com a Vanessa. Valesca, desculpa. A Valesca, ela que é a ouvidora, ela que recebe as reclamações e dá o encaminhamento. E, além disso, a gente se considera também um canal para tentar fazer essa mediação. Tanto é que a maioria das coisas que a gente tentou encaminhar, além de já ter sido uma ideia para um DCE funcionar, ela também foi questionamento dos estudantes, como a questão dos estágios. Os estágios, eles não estavam na nossa plano de candidatura, mas como a gente começou a receber muita reclamação, a gente falou, olha, talvez tenha algum problema envolvido nisso. Então, acho que não é só reclamar, mas passar a informação, tentar complementar de o que está acontecendo, de que forma está acontecendo, como que é no seu curso. Isso é muito importante. A mesma questão do circular. O circular também não era uma coisa que a gente tinha pensado antes, mas com as demandas a gente viu, pô, a gente não tem um horário, como é que a gente sabe que vai passar? Fica aqui no ponto, espera? Não, aí eu acho que essa participação, ela é um dos principais pontos para resolver os problemas da universidade. Por isso que é importante que todos os alunos questionem, perguntem, tenham dúvidas, tentem se esclarecer, buscar informação, porque é isso que vai questionar os processos da universidade e fazer com que as coisas melhorem. Então... Só uma parte, porque em relação à participação, uma coisa que é muito nítida pra gente, que vou tentar pelo menos expressar o que eu sinto quando a Laura fala isso, é que quando a gente participa, a gente entende como que funciona. Aí, a partir do momento que a gente entende como que as coisas funcionam, naturalmente a gente tem mais facilidade para saber com quem falar, como falar, o que fazer. Então, é por isso esse apelo que na fala dela, que é também reflexo de uma fala nossa ao longo da gestão, participem o máximo que possam da vida universitária, de tudo na verdade, né? Porque acho que a participação do usuário, a participação das pessoas é muito importante para esse tipo de perspectiva de melhoria. Assim. Sem isso, não tem como, não vai ser de forma milagrosa que as coisas vão se resolver. Não que a vida do estudante seja fácil. A gente tem, nas possibilidades que a gente tem para reclamar, a gente encontra uma série de dificuldades. Mas, de toda forma, participar é o melhor caminho por causa disso que foi colocado. Então, só para sintetizar essa pergunta, se você tem algum tipo de reclamação, se você acha que tem alguma coisa errada, então quer dar uma sugestão, uma opinião, você pode procurar o DCE. Não só o DCE, você pode procurar também o seu centro acadêmico ou o diretório acadêmico. Todo curso tem uma representação. Se não tiver, pode procurar a gente. E se a sua reclamação for com relação a alguma coisa acadêmica, professores, uma questão mais institucional, você pode também procurar a ouvidoria. Se você não souber o que é a ouvidoria, não ter contato com ela, você pode procurar a gente, que a gente manda em contato com a ouvidoria. O importante é você procurar alguém que vai te dar essa informação, seja DCE, seja DA, seja professor, seja coordenador de curso, mas não deixe essa reclamação só com você. Procure alguém que consiga dar essa reclamação, não ache que você está sozinho, acho que várias coisas acontecem aqui, a gente acha que só acontece com a gente, não. Acontece um bocado de vezes e com bastante pessoas. Então, se tiver alguma reclamação, tente encaminhar ela ao máximo. A segunda pergunta, em relação à moradia estudantil, parte do que a gente conseguiu contribuir, ele se deu justamente por causa de um acúmulo de ações do movimento estudantil. Então, quando a moradia estudantil foi aprovada, começou a ser construída, a gente nem estava na universidade. E aí, as pessoas que tiveram e mantiveram essa discussão e foram passando para frente, chegou no momento que a moradia estava pronta e aí ela não estava aberta. A gente chega no movimento estudantil nessa parte, a gente assume DCE nessa parte. Então, a gente tem encontrado naquele momento com o prédio, entre aspas, pronto,
mais fechado e ainda com certo tipo de reflexo do problema que a gente teve em relação às bolsas de dificuldade para permanência estudantil. E, obviamente, entende a moradia estudantil como uma super dispositivo para manter as alunas e os alunos na universidade. Então, a partir desse momento que a gente entra, a gente faz todo um contato com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que inclusive desenvolveu o fórum da PROAI, onde a formação desse fórum é paritária entre os técnicos da PROAI e a Pró-Reitoria, né, e o DCE. E a gente começou a desenvolver, do início ao fim, até a entrega mesmo da moradia, as atividades. Inclusive, a gente fez uma série de visitas à moradia, apontou falhas de projeto que impossibilitavam que a moradia fosse aberta da forma que estava, passando pelo regimento da moradia estudantil, passando pelo edital das pessoas que seriam selecionadas para isso, e além disso, para depois, né, pós a abertura da moradia estudantil, acompanhando também esse início, porque é uma fase nova e tudo mais. Então, se fazendo presente, participando, dando opinião do corpo discente, principalmente levando essa discussão para os CAs e DAs, porque como é um assunto extremamente delicado, a gente preferiu, entendeu que era essencial abrir a discussão, inclusive porque nós não seríamos os moradores da moradia estudantil. Então foi dessa forma que a gente conseguiu acompanhar todo o processo com o máximo de respeito, mas também intervindo quando era necessário, ponderando e tensionando coisas para que a gente conseguisse ter um prédio que atendesse às necessidades físicas das pessoas que vão morar lá e principalmente do funcionamento da moradia estudantil fosse e acontecesse de uma forma saudável para o estudante e que a participação deles fosse garantida, né, inclusive nos conselhos internos da moradia estudantil. E assim foi feito. Foi uma experiência bem importante e hoje, felizmente, a moradia estudantil está aberta, recebendo uma série de estudantes que hoje podem tocar suas atividades acadêmicas com muito mais tranquilidade. Rádio Facom, são 4 horas e 3 minutos e você está ouvindo a entrevista com Arthur Avelar, coordenador-geral do DCE, e Laura Matos, coordenadora de gestão. Agora vamos falar um pouco sobre os atuais. Conta pra gente como é que foi essa criação do Manual do Calouro e onde que o calouro pode encontrar. Bom, o Manual do Calouro que a gente fez no nosso site, eu acho que ele é muito importante, porque inclusive existe uma cultura na universidade de que calouro é burro, calouro não sabe de nada, tinha que ser coisa de calor, então já tem essa cultura de meio que menosprezar, desmerecer quem está entrando, que acabou de passar por um processo estressante de prova, de estudos. Então não é possível que essa pessoa que acabou de entrar na universidade ela é burra. A gente não acredita nisso. Então, primeira coisa, não existe calouro burro. A gente acha que os novos entrantes eles têm muito menos informação do que os veteranos. Então, pensando nisso, a gente criou esse manual. Falou, peraí, vamos lá. A pessoa acabou de entrar na universidade, o que ela precisa saber? Então, esse manual, ele meio que reuniu informações que a gente acha que são cruciais para quem está entrando, que a gente sabe que é um momento, além dele ser muito importante, é um momento que você fica completamente perdido e rendido, você não sabe aonde você vai, quem você procura, o que fazer, e acaba que as pessoas têm que buscar informação para elas mesmas. Então, pensando nisso, a gente reuniu as informações nesse manual. O que tem lá que a gente considera que é muito importante? O funcionamento do SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, que é o que vai disponibilizar as notas. A gente vai conseguir fazer a reserva dos livros, vai ter as matérias, uma série de outras coisas que o estudante vai conviver durante todo o período da faculdade. Tem as bibliotecas também, que não é só bibliotecas de unidades, tem a biblioteca central, o estudante pode usar todas as bibliotecas da universidade. Eu acho que a galera acha que é só da unidade, acha que a central é muito distante, inclusive não. Utilizem a biblioteca central, ela é muito bonita. Se vocês não tiveram oportunidade de ir nela ainda, ela fica na reitoria. Tem a carteirinha também, que é fundamental para você conseguir livro, para você entrar no RU, e aí o selinho também. Botamos também nesse formulário os horários dos ônibus circulares, que são os ônibus que transitam dentro da UFJF, ou seja, se você precisa no RU e você está lá no CH, você não precisa ir andando, existe um ônibus que ele transita dentro da UFJF, ele é de graça, então a gente acha que esses horários disponibilizados são importantes.
Tem informações também sobre o transporte público dentro da UFJF, quais ônibus chegam, qual unidade, como você procura, quais você pode pegar que vai parar do lado de fora, então que vai entrar na UFJF em algum momento. Tem também, aí sim, os segmentos estudantis, que a gente acha que são atividades extra-classe que podem agregar muito na formação do estudante aqui dentro. E aí tem as atléticas, tem a representação estudantil, dividida em centros acadêmicos, diretórios acadêmicos. Temos também falando das empresas júniores? Tem as empresas juniores, que são as empresas de cada curso, que elas funcionam como empresas normais, porém elas são formadas por acadêmicos, orientados pelos professores. Tem também o mapa da UFJF, onde fica cada setor, onde você pode achar cada coisa dentro da UF. Deixa eu ver o que mais que tem lá dentro. Acho que de informação central, essas são as que a gente acha que os alunos precisam saber e existe uma E como é dificuldade. que vai funcionar o horário dos ônibus circulares? Como é que a pessoa vai poder saber certinho o horário que vai passar? Então, e aí vem a novidade. Por enquanto, a gente fez o estudo, levantamos junto com os motoristas os horários e fizemos a média. Disponibilizamos tanto no site quanto no nosso Facebook para ficar 1 ou 2 semanas de teste. E aí, se algum aluno ou alguma aluna vê que tem uma modificação, eles precisam falar com a gente. Por que essa modificação é importante? Porque a gente vai tentar implantar, junto com a Proinfra, com a diretoria de imagem institucional, esses horários nos pontos de ônibus. Como a gente não vai ter um aplicativo próprio para a UFJF, como a gente já tem o Citamob, caso você precise, inclusive, existe o Citamob, ele tem os horários do transporte público em Juiz de Fora, ele é muito bom. A gente não vai ter isso na UFJF, então a gente pensou o seguinte, vamos colocar então nos pontos de ônibus, que a pessoa está ali esperando o ônibus, ela vai saber quando vai passar o circular, etc. Peraí. Fica a dica pro pessoal da engenharia aí, que quiser fazer como projeto, porque inclusive ele tem um busão JF que foi feito por eles, antes do Citamob, e que quem quiser ajudar aí, os alunos, quem sabe, né, alguém anima a fazer o circular. Tem o RUAP também, né? Eu ia falar isso, a produção aqui da UFJF é muito boa, inclusive acho que essas produções acadêmicas independentes, que é mais ou menos que não funcionam com uma orientação direta, estão muito fortes aqui. Então, tanto o busão quanto o aplicativo do RU, eles foram feitos por alunos da universidade, inclusive. Funcionam muito bem, são muito úteis, caso vocês precisem, podem procurar também no manual que a gente disponibilizou lá. Como é que está a questão com os ônibus? Vocês falaram que se reuniram com a CETRA. Vocês conseguiram alguma coisa, alguma melhoria? Então, dentro das N demandas que a universidade tem hoje, uma delas, que não é de hoje, né, também é histórica, não sabe, provavelmente nossos parentes que tiveram a oportunidade de frequentar a universidade, viveram essas demandas do transporte público. E aí fala, o horário tá difícil, não passa no horário da aula, então vem muito cheio, então precisa de uma linha nova para a zona tal. E aí, claro, isso é uma preocupação, já era uma preocupação nossa, a gente só fez o formulário, a gente falou, e aí, como que tá a situação do ônibus? Qual ônibus você pega? Quais são as maiores dificuldades? Fizemos um compilado dessas respostas e encaminhamos a CETRA. Pedimos uma reunião com a CETRA, que é a Secretaria de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora. E nessa reunião a gente conversou mesmo com os gestores de lá, falou, olha só, não é de hoje, os problemas são esses e esses. Foi uma conversa muito tranquila, acho que eles se mostraram muito abertos também a entender o problema e tentar sanar. E, inclusive, hoje de manhã, a gente veio de uma segunda reunião com a CETRA, que eles procuraram, para justamente tentar encaminhar esses problemas. Então, apesar dele ser histórico, a gente está ali com uma esperança de que eles sejam resolvidos. E, de novo, não pode deixar de participar, deixar de questionar, porque o DCL tem uma representação dentro da secretaria, que é através do Conselho de Transportes, do Conselho Municipal de Transportes. Então, o DCL faz esses questionamentos, essas reivindicações também através do Conselho. E se tudo der certo, a gente vai conseguir dar, pelo menos, um encaminhamento a algumas das demandas que a gente conseguiu levantar. Eu acredito que para essa pergunta seja importante fazer a consideração de que esse tipo de mudança que acontece, seja na universidade, seja na cidade, ela não acontece de forma imediata. É claro, eu não falo isso para proteger a gente de comentários de que as coisas não foram feitas, não é isso. Mas é entender que existia e existe esses problemas que são históricos. Um deles foi o que a Laura citou, mas aí a gente poderia citar mais, no mínimo, 5 que praticamente todo aluno da universidade sabe.
a gente tentou usar um tipo de metodologia que fosse minimamente confiável para você ter esses dados, e quando a gente apresenta isso para a CETRA e discute sobre o assunto, a gente abre essa primeira porta essa porta de contato com eles. Nesse segundo momento, que foi hoje, foi como se fosse uma visita de retorno à CETRA para a gente indicar de forma mais objetiva as sugestões que a gente tinha. Então, frente ao formulário que a gente conseguiu, a gente fez esse compilado. Então, não se tem hoje desdobramentos práticos disso. Mas, a gente aproveitou que nesse meio tempo, dessa primeira reunião para a segunda, foi aprovado o convênio entre a CETRA e a universidade para as questões de trânsito, controle de trânsito na UFJF, e fez essa conversa de forma institucional também com a universidade, entendendo que isso não é uma reivindicação só do DCE, é uma reivindicação que precisa ser também encampada pela reitoria, e foi feito assim. Então a gente conseguiu contribuir com opiniões, e uma opinião muito importante, porque é a opinião do usuário, e também com opiniões mais técnicas da equipe de engenheiros e engenheiras da Pró-Reitoria de Infraestrutura da universidade. Então, espero que em breve a prefeitura, em posse desses documentos, dessas pesquisas, ela consiga converter isso em melhorias para o transporte público. Obviamente, a gente não vai ser responsável por executar, mas estaremos cobrando para que isso aconteça. Fora que já existe uma questão que afeta o trânsito da cidade inteira, que já é uma reclamação justamente nas vias por onde passam esses mesmos ônibus, que já está saturado. Então é uma questão que não é só dos alunos, mas só de vocês reivindicarem já é importante para o estudante. Como que está a questão dos estágios? Porque a reclamação é geral, não é de um curso só. Já ouvi reclamação de vários alunos. Como é que está a busca por essa resposta? Então, a primeira coisa que a gente fez foi tentar entender as particularidades de cada área, porque são muito diferentes. Então, você tem licenciatura, você tem vários tipos de licenciatura que acontecem em diferentes instituições. Aí você vai olhar para os bacharelados, tem o pessoal da área da saúde que difere muito os estágios. Tem estágio geral, que acontece geralmente no 8º período, tem no 10º, que ele é completamente específico. Tem cursos que eles fazem diversos estágios em vários lugares, a cada 40 horas você faz um lugar diferente. Então, são modos de você realizar o processo de estágio muito diferentes. E aí, dentro do estágio, você tem estágio obrigatório, estágio não obrigatório. E, querendo ou não, esse é um processo importantíssimo, principalmente para a pessoa que vai formar, ou então para qualquer outro aluno ou aluna da UFJF, porque ele precisa disso não só para a experiência profissional, mas é importante ele ter esse conhecimento do campo. Então, a gente recebeu algumas reclamações pontuais. Elas foram muito mais na área das exatas, com relação ao pessoal da engenharia. E a gente falou assim, será que acontece só na engenharia? Será que esse processo ele é problemático só para o pessoal da engenharia? A gente foi tentar ver como funcionava nas áreas. E aí é só perguntar. Que a galera já vai falando, não, tem isso, isso e isso. A gente falou assim, não, então calma. Vamos ver então o que a universidade acha. Fizemos o formulário. E aí a gente também entrou em contato com a coordenação de estágios, que é quem é responsável pelos documentos, pelas análises e tudo. Tivemos uma conversa muito produtiva com eles ontem, inclusive. E aí acabou que a gente começou a entender melhor de como funcionava isso. Eu acho que aí, a partir do momento que a gente entendeu o funcionamento, a gente consegue dar o feedback melhor para as alunos, para os alunos. Porque às vezes o problema não está nem na coordenação de estágios. Às vezes está nas documentações, que gera uma confusão, ou então nas comissões dos cursos, né, que cada curso precisa de ter sua comissão de estágios. Então, esse levantamento é importante, porque dependendo do maior número de reclamações, a gente vai conseguir dar o encaminhamento correto. Então, por isso que essa participação é importante. Dos principais problemas que foram apontados, assim, foi a questão de falta de possibilidade de estágio. Isso é uma reclamação de várias áreas, vários cursos dentro da universidade. E aí eu aproveito para fazer uma ressalva, né? Uma reflexão, porque a gente entende que talvez esses estágios poderiam acontecer até mesmo dentro da universidade, para a gente conseguir reverter parte do que se aprende na universidade para ela própria. Então, talvez a gente ainda não tem esse documento todo pronto. Estou dando ainda só não é nenhum spoiler do documento, mas é só do que eu estou sentindo que pode surgir como apontamento.
talvez a abertura ou a busca de mais possibilidades de estágio via universidade, até mesmo dentro da universidade. E, no segundo momento, reclamação a respeito sobre a demora do processo de estágio, demora para assinaturas, coisas assim. Acho que isso é uma coisa mais processual, mais interna do próprio setor, que, obviamente, também a gente não vai tomar nenhum tipo de medida que desrespeite o trabalhador que está ali naquela condição, mas buscar entender melhor como que se dá o processo. Mas existe algum lugar onde o aluno possa fazer a reclamação dele para vocês, levar a questão, porque para cada curso é de uma maneira? Tem algum lugar onde o pessoal possa reclamar sobre a questão do estágio? O primeiro órgão que vai tratar do estágio, ele acontece nos cursos, ele é a ASCOE, se eu não me engano, é a Comissão de Organização de Estágios. Acho que é isso. A sigla é essa, COIE. Essa é a comissão que vai tanto entrar em contato com o aluno, como acompanhar os estágios, ver qual o horário, ver as atividades. É a primeira instituição. Então, se você tem alguma reclamação em relação aos estágios, a COI vai ser o lugar certo para você ir, porque é eles que vão estar gerenciando diretamente os estágios. O outro segundo momento, o segundo lugar para se procurar, aí sim é a coordenação de estágios, que é quem vai estar por trás disso, na questão administrativa, de tratar os documentos, de encaminhar as assinaturas e tudo. Se nada disso resolver, aí tem a questão da ouvidoria e tem também o DCE para a gente tentar dar o melhor encaminhamento a isso. Mas a primeira coisa que você vai procurar vai ser a COI. E nesse momento é importante colocar que o formulário sobre o tema está aberto na página do DCE. Então, caso você esteja ouvindo a gente agora, você pode entrar, acessar a página do DCE e contribuir, porque assim como a gente fez com os formulários de transporte público, a gente está fazendo com estágio também, e conta com as respostas da comunidade acadêmica para poder desenvolver o relatório e apresentar para os setores competentes dentro da universidade. Rádio Facom, são 4 horas e 17 minutos. Quem está aqui com a gente no estúdio, ao vivo, é Arthur Avelar, coordenador-geral do DCE, e Laura Matos, coordenadora de gestão. Para ouvir a gente é pelo 103,9 FM ou pelo site webjf.br/rádio. E agora a gente quer saber o seguinte: quais são os próximos eventos de vocês no fim dessa gestão? Pois é, está chegando ao fim, mas a gente ainda pensa em muita coisa bacana para desenvolver. Antes de falar dos projetos, gostaria de destacar que na semana que vem a gente vai ter, na quarta-feira, dia 16, de 5 às 8 horas, na sede do DCE, a inscrição de chapas para o próximo processo eleitoral do DCE. O edital também está disponibilizado no site, na página, já fizemos publicações nos grupos da JF nas redes sociais. O edital foi aberto no início do mês passado, então já tem um tempinho que tá rodando. As eleições vão ocorrer dia 19 e dia 20 de setembro, terça e quarta-feira. E aí fica o convite para que as pessoas, muito no que a gente falou em relação à participação, entendam a importância do DCE e busquem essa participação, busquem, comecem com os amigos, provavelmente os movimentos, as pessoas já estão se articulando nesse sentido, mas nesse aproximadamente um mês que falta, a gente ainda tem algumas ações que elas estão planejadas, e a mais próxima delas, talvez a mais importante das próximas, que é um evento de fato, é a gincana solidária do DCE. Muito pelo que a Laura falou em relação à recepção dos calouros, buscando acolher eles da melhor forma possível, reiterando a importância da concepção de uma universidade pública, reforçando seu papel social, destacando a integração universitária que precisa ser feita dentro da universidade, porque a gente está num campus muito espaçado, né? De vez em quando a gente sente essa falta, a gente também entende que poderia ser mais coeso esse movimento dentro da universidade. A gente vai realizar a segunda gincana solidária do campus Juiz de Fora, que tem o objetivo de fazer com que as pessoas entendam que a universidade é para além da sala de aula, existe um compromisso ético, um compromisso cidadão do profissional, e vai recolher alimentos, produtos de limpeza, enfim, vai colher doações para instituições beneficentes. E aí o encerramento dessa gincana vai acontecer no mês de setembro, um pouquinho antes da eleição, provavelmente na semana anterior à eleição, no estacionamento da reitoria. E a ideia é fazer um momento um pouco mais
interativo, mais lúdico com o pessoal. E aí a gente vai colocar um som relativamente ambiente, vai chamar todas as organizações estudantis da universidade para participar, não é festa não, tá gente? Vai chamar todas as organizações estudantis da universidade para participar, e nesse dia vai receber e vai contar as doações que foram recebidas, e aí as equipes vão ser divididas, na verdade os cursos que entraram nesse segundo semestre vão ser divididos em equipes, e as equipes vão concorrer a uma viagem. A gente ainda não tem o local definido, mas já foi conversado com a administração superior, e vai ser liberado um ônibus para que essa equipe possa viajar para um lugar que a gente complemente essa atividade, formando de forma cultural. Na última edição foi para Inhotim a viagem, então esse é um próximo projeto que a gente tem. E além disso, existe uma série de projetos que a gente está desenvolvendo. Vou falar um pouco, daqui a pouco a Laura completa como coordenadora de gestão, mas em relação ao uso da FAIFID do João 23 para as atléticas, a gente tem projetos importantes em relação a acompanhamento dos contratos da cantina e dos xerox da universidade. O que mais? Bom, a gente tem o estatuto do DCE também, Sim. que é uma proposta de tentar fazer com que ele seja aprovado para que o DCE consiga essa legitimidade, exatamente. Tem também alguns projetos um pouco mais soltos, porque eles vêm, na verdade, de comissões da própria universidade, que é, por exemplo, Comissão de Vagas Ociosas, que está discutindo atualmente como vai funcionar as transferências de alunos de fora, alunos que querem mudar de curso. Temos também alguns questionamentos com relação ao próprio organograma da UFJF, que também são... A gente considera todas essas discussões que a gente tenta mudar alguma coisa na universidade, são projetos nossos. Está acontecendo também o do estágio. Também estamos pensando em possíveis alterações do RAG. A gente vê que o RAG tem alguns pontos que podem ser melhorados. Tem também acessibilidade na UFJF. Hoje a gente tem uma comissão de acessibilidade que trabalha junto com a Proinfa para ver quais são os problemas para as pessoas deficientes físicas, auditivas, visuais. Tem também em GV, não só a gincana, como também a participação de GV, um horário de atendimento, um lugar no que pudesse atender as pessoas fisicamente. Em GV, nós temos também a palestra orçamentária da UFJF, é uma coisa que a gente vem tentando... Está parecendo o campus de Governador Valadares, que inclusive deve ser bem difícil de atender daqui, né? É bem complicado, mas acho que a gente está fazendo da melhor forma possível. A palestra do orçamento é porque todo ano tem essa dúvida. E aí, vamos fechar o ano? Vamos, a gente tem dinheiro. Então a gente queria que justamente estamos pressionando a reitoria para fazer essa palestra para explicar, olha, a situação orçamentária é essa, a gente vai fechar, não vai fechar. Tem também as equipes de competição. Você falou que a questão de regulamentar as equipes de competição perante a UFJF, fazer com que elas tenham de fato um vínculo com a UFJF, que a UF olhe para elas como um projeto mesmo de extensão. Acho que dando uma geralzona é isso. Ainda tem uma série de comissões que vão começar ainda, tem comissões que vão... Provavelmente a gente vai tentar implementá-las, como a questão da ouvidoria. A gente acha que o principal canal dos alunos e das alunas ele precisa ser reformulado, ele precisa ser repensado. Então, são comissões que a gente pretende ainda criar na universidade. Então, a gente encara tudo isso como um projeto, para ter início, meio e fim. Tem a comissão do RU também, que ela foi instituída, salvo engano, na última reunião do Conselho Superior. Enfim, acho que é importante colocar também que esses projetos eles não estão começando agora. Como eu disse, existe todo natural, né? Uma evolução das atividades que foram desenvolvidas. Então esses projetos eles estavam, ao longo da gestão, eles foram sendo abordados, e agora a gente pretende, já pensando no trabalho da próxima chapa mesmo que vai ser eleita, tentar adiantar esses trabalhos para que eles não parem onde eles estão. Essa é uma noção importante que a gente tem e gosta sempre de colocar, que não são variáveis discretas. A gente não entende como eventos pontuais as gestões, a gente entende como continuações. Então a gente está fazendo um trabalho e a gente não necessariamente vai terminar ele todo, e não é só porque a gente está saindo daqui a um mês que a gente vai ter que parar de fazer isso. Até onde a gente puder avançar, a gente vai fazer, para que a próxima chapa consiga partir
de um ponto mais avançado do que a gente encontra hoje. Bom, para a gente concluir, qual a importância do movimento estudantil na opinião de vocês? É uma pergunta profunda essa, né? É uma pergunta quase filosófica, assim. Acho que o movimento estudantil tem uma importância histórica. As conquistas do movimento estudantil são extremamente importantes para a nossa história. Mas eu acho que atualmente a gente está com um problema muito grave, que é essa falta de participação da vida, seja ela vida política, seja na própria vida acadêmica. Eu acho que falta participação no geral. São poucas as pessoas que se interessam, poucas as pessoas que gostam de discutir, de trocar ideias, de debater, argumentar. E isso, para mim, ele é um pouco crucial para a gente mais ou menos entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, acho que o movimento estudantil ele é mais do que só discutir política, ele é tentar melhorar toda uma sociedade, tentar melhorar todo aquele âmbito, aquele local que você está vivendo, independente seja ele escola, casa, faculdade, sei lá, o apartamento que você vive. Então, ele é mais que isso, ele acho que ele é envolvimento, ele é tentar achar uma ideia comum, ou então achar um meio termo para resolver problemas em comum do estudante. E eu acho que o DCE ele é isso, assim, com toda outra representação. É o que a gente tenta fazer, inclusive, é sempre mostrar o máximo de transparência possível, o máximo de discussão possível dentro desses âmbitos. E eu acho que a falta de participação ela é crítica, ela é essencial, ou então, na verdade, a participação em si ela é crítica, ela é essencial para que o movimento estudantil ele continue, assim, não só como movimento estudantil, mas como melhoria de tudo que a gente pode ver na universidade. Concordo com a Laura que é uma pergunta filosófica, principalmente pelo momento político e econômico que a gente vive, né? Assim, é importante a gente colocar também que a gente está à frente do DCE, mas em vários momentos a gente ficou desmotivado frente a tudo isso que tá acontecendo pela falta de perspectiva de mudança das coisas. Então, o movimento estudantil, ele, para mim, é muito disso. Ele é sempre vanguarda, né? Vanguarda das coisas, sempre um campo mais progressista, assim, no sentido de estar buscando sempre melhorias para as pessoas, principalmente para minorias, fazendo com que seja colocada alguma coisa na frente de situações que às vezes já estão ali postas há muito tempo. Então, o movimento estudantil é vanguarda e é mudança. Então, significa isso para mim e foi o que motivou a gente a ter concorrido à eleição e continuar até o final, com mesmo todas as dificuldades, com muito orgulho de fazer parte disso e de participar ativamente de um órgão que permite que a gente entenda melhor como funciona a universidade e aí entenda melhor como que funciona a sociedade, o país, e de forma mínima poder contribuir para que as pessoas elas sejam mais bem assistidas e para que as pessoas elas consigam viver de forma mais tranquila, enfim, contribuir para que existam avanços nesse sentido para as pessoas e principalmente para as pessoas que mais precisam. Eu só quero complementar, porque eu também fiz parte de grêmio, enfim, que é onde o jovem pode colocar a sua rebeldia para uma causa que vai valer a pena, que faz a diferença para todo mundo, ao invés de ficar apenas reclamando. Eu queria agradecer a presença de vocês para esclarecer o aluno da UFJF que está chegando agora. E queria que vocês deixassem o contato de vocês, como é que o aluno pode, se tiver alguma dúvida ainda depois de toda essa explicação, onde que ele encontra vocês? Bom, a gente tem alguns meios, um deles é o Facebook. Aí você pode entrar www.facebook.com/ufjfdce. Você vai cair direto na nossa página. E aí de lá você pode mandar mensagem pra gente, pode entrar em contato. Nós temos também nosso e-mail. O e-mail é falecomo.dce, aí DCE mesmo, BCE, @gmail.com. Nós temos também o telefone, porém, como a gente estava se planejando para ficar só até julho, que era um ano de gestão, quando a gente foi eleito ano passado, a gente teve horário de atendimento só até julho. Então, esse período a gente não vai ter horário de atendimento, porque a gente está esperando a eleição acontecer. Mas, caso você queira
falar pelo telefone, tem o telefone também da sede, que é 2102-3758. Ou então, caso você conheça alguns membros, ou então o seu CA. E onde que fica a sede? Ah, boa pergunta. A sede, ela fica próxima ao portão de saída para o São Pedro, que é o portão norte. Antes de você, seguindo o fluxo dos carros, antes de você sair o fluxo do São Pedro, tem uma entrada para a direita, que ali está escrito, se eu não me engano, Proinfra, né? A gente fica ali logo naquela esquina, é uma parede que está pintada hoje de branco, tem um cérebro colorido. As pessoas falam que é um cérebro, a gente fala que é um coração, eu acredito que seja um cérebro mesmo. Então, aquela parede, ele tem o folheto da campanha, tem o nome da chapa ali, é o DCE. Tem que é onde fica a sede física. Caso ainda você não consiga entrar em contato com o DCE, tem também o nosso site, que é dcewfjf.wordpress.com.br. Você pode estar no Google também, DCE UFJF, ele vai cair direto ou no nosso Facebook ou no nosso site. E caso você não consiga entrar em contato com nenhum desses, você pode pedir nosso contato para os centros e diretórios acadêmicos, que são a representação estudantil dentro dos cursos. Se vocês conhecerem a gente também, sinta-se à vontade para mandar mensagem no Facebook. A gente não tem problema em ter esse contato pessoal, mesmo entendendo que a gente não é instituição. Sinta-se à vontade para parar a gente, conversar, trocar ideias, sugerir, criticar, enfim. Faz parte de um órgão representativo e a gente não entende isso como uma coisa ruim. A gente entende como uma coisa boa, porque é a partir disso que a gente entende que a gente vai conseguir, de fato, ser representativo e melhorar o desempenho e as atividades do DCE. Rádio Facom, 4 horas e 32 minutos. Você ouviu Arthur Avelar, coordenador-geral do DCE, e Laura Matos, coordenadora de gestão. E a gente queria agradecer a vocês, dizer que o espaço está sempre aberto. Quando tiver o processo eleitoral, se quiserem também o espaço para a gente poder conhecer as chapas e divulgar, a gente está aqui aberto para vocês. E agora fiquem com a nossa programação musical. Daqui a pouco eu volto com mais informação. A Rádio Facom oferece programação para todos os gostos. De segunda a sexta, de 8 da manhã até 10 da noite, a melhor frequência do seu dial oferece conteúdo de qualidade da Faculdade de Jornalismo da UFJF. Sintonize 103,9 FM ou entre no site ufjf.br/rádio. Você terá acesso ao melhor conteúdo. Notícias, entretenimento, músicas, esportes e até curso de inglês. Rádio Facom, a melhor rádio universitária do país.